Salve, salve! Aqui é Marcos Jacobson, setorista do Vasco. Mais uma vez estou com você, entrando no ar com o giro de notícias do dia no canal Detetives Vascaínos. Nesta sexta-feira, data que antecede o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Mas aqui a gente vai seguir falando apenas de Vasco, que é o que interessa. Ainda mais nesse momento de incertezas que paira aí sobre o clube. Daqui a 10 dias, o grupo de jogadores se representa e, portanto, próxima semana será de vital importância para o Vasco fora das quatro linhas. Podemos ter algumas confirmações que vão nortear essa reformulação que a diretoria tinha em mente antes das férias, que contou aí com o coro do Renato Gaúcho, que segue aguardando aí os tais reforços prometidos. Então eu vou destacar esse cenário para vocês com base nas expectativas que estão depositadas nessa próxima janela. Antes da gente seguir, eu te peço um like nesse vídeo, compartilhe, jogue em suas redes sociais, os grupos de Zap. E se ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se. Sua presença aqui é mega importante. Bom, galera amiga, dia 22 o Vasco se representa, né? Havia uma expectativa, ou melhor, ainda há uma expectativa de que até lá a diretoria conclua pelo menos a chegada de algum jogador para dar um pontapé inicial na tarefa de qualificar esse elenco, que foi o pedido especial do técnico Renato Gaúcho antes de entrar de férias. Só que até este presente momento, nenhum fator aí concreto em termos do Vasco encaminhar uma contratação aconteceu. É bem verdade que há essa questão da SAF envolvida, se vai fechar com Lamáquia, se não vai. Isso pode interferir na escolha das peças, porque seria um dinheiro lá na frente que poderia pintar, e com isso o Vasco teria aí um conforto melhor nessa situação do momento. Mas isso é uma situação muito vaga, uma coisa muito complexa, porque por mais que o tal memorando seja assinado, há dúvidas e mais dúvidas que permeiam esse processo, que colocam em xeque esta possibilidade. Por isso o Vasco hoje está concentrado no mercado com base no panorama que tem de forma concreta a oferecer. É um perfil de buscar jogadores que entrem no orçamento sem comprometer por hora as finanças, mas que tem aí um pedigree, um selo de experiência, e que a questão da adaptação não seja aí um obstáculo para performar. Admar segue na Europa, onde mantém contatos quase que diários com o CEO Carlos Amodeu, no intuito de ficar aí a par das condições que tem para negociar. Vale lembrar que além da revenda da SAF, o Vasco trabalha em outra frente, que é o do patrocínio master, e que vinha numa boa conversa com a empresa em questão. Só que enquanto não assina, não tem como contar com esse suposto dinheiro. Então é a realidade nua e crua que vive o Vasco, e que até certo ponto coloca uma pulga atrás da orelha do torcedor, que está meio aperreado, né, com o fato do time estar mais um ano lutando contra rebaixamento. Admar tem também recebido muitos oferecimentos, indicações de atletas por parte de agentes, mesmo já com os nomes já mapeados, e com isso vem colocando a par e consultando o Renato Gaúcho e outros pares do departamento de futebol, para que as decisões sejam aí compartilhadas, haja um certo consenso nas escolhas. E por conta dessa reformulação, o serviço do Admar Lopes tem sido dobrado, porque paralelamente a essa questão dos reforços, o executivo vem trabalhando também com saídas, renovações contratuais e retorno de emprestados. Quer um exemplo que se encaixa aí? O angolano Lloyd Augusto, que foi contratado ano passado e no mesmo ano já foi emprestado para o Rizespor da Turquia, com um contrato até o final de junho mais ou menos, e com opção de compra após esse fim do empréstimo. Só que por lá ele vem tendo altos e baixos, e não é certeza de que o clube turco vai desembolsar uma grana para contratá-lo esse ano. Ele começou muito bem por lá, sendo destaque de algumas partidas, fazendo 2, 3 gols, mas nos últimos jogos, pelo que eu apurei, ele vem saindo ali do banco de reservas, não vem sendo titular. Então, caso retorne, ele viraria uma dor de cabeça a mais para a diretoria e para o Renato Gaúcho, que não pensa no primeiro momento na sua utilização. Não é o perfil que o Renato busca nesse momento, já que para ficar com atletas duvidosos, ele fica com os que já estão lá e ainda não conseguiram desempenhar a altura, né? Como o Brenner, o Inistrosa, né? Que eles foram contratados com pompa e não conseguiram performar ainda do que se esperavam deles. Além disso, já começa uma certa pressão sobre o futuro de determinados atletas que têm contratos se encerrando no final do ano,
como o Hugo Moura, Tietê, o Jair, entre outros. Mas cada caso, meus amigos, vai ser analisado, né? O Vasco não vai buscar a renovação desses jogadores agora. Eles estão sob contrato. Se quiserem sair pelo menos nessa janela, aí sim se discute a possibilidade e as condições de uma rescisão. Mas os casos vão ser tratados de forma individual. Até porque o foco está sendo todo nas novas peças que podem entrar. Uma grande responsabilidade, né? Porque o Vasco fez uma péssima janela. Então, pelo que se caminha aí, o Vasco deve primeiro buscar as prioridades e aos poucos indo em outros setores, com foco nessas oportunidades de mercado. Mas o cenário é esse, meus amigos. Demandas urgentes e que vem movimentando os bastidores do clube. Isso bota uma grande pressão nessas escolhas das peças na janela, nas tomadas de decisão da diretoria, que errou muito no planejamento passado, e inclusive no futuro do técnico Renato Gaúcho, né? Que se voltar a jogar e voltar a tomar aí 2, 3 porradas seguidas, pode pedir o boné e agravar a crise no clube. E lembrando que na volta do futebol, o Vasco tem 2 decisões pela frente na luta por uma vaga, né? Porque primeiro na Sul-Americana, precisa avançar na Sul-Americana contra o Independiente Medellín, lá na Colômbia. E segundo, ainda tem a Copa do Brasil, né? No clássico contra o Fluminense em 2 jogos. Então, isso sem falar na necessidade, na obrigação de vencer o primeiro jogo logo de cara do Brasileirão, que o Vasco está no Z4, que pode ser contra o Vitória lá fora ou o Mirassol em São Januário. Ainda estão vendo isso aí por conta da Copa do Mundo. Enfim, é o ano do Vasco novamente em xeque. Então, muitas situações ficam comprometidas com isso tudo. A pressão está muito séria realmente sobre o Pedrinho, sobre o Admar Lopes, principalmente, sobre o Felipe. E a torcida do Vasco queria nesse momento, né, uma palavra, alguma coisa, mas a diretoria se mantém em silêncio absoluto. Não temos coletiva programada de Pedrinho, de Admar Lopes, tampouco de Felipe, enfim. O Vasco vai retornar das férias dia 22 e aí sim, depois disso, a gente pode ver o que vai acontecer, se algum dirigente vai se posicionar sobre a janela, se não vai, se o técnico Renato Gaúcho vai dar alguma coletiva, enfim, não tem nada certo ainda. É o que eu falei, o Vasco vive um cenário de demandas urgentes, mas também de incertezas. E com isso, no meio disso, o torcedor se encontra, que o Vasco precisa, mais do que nunca, performar nas competições, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde está lá no Z4, e o vascaíno não quer seguir nessa zona de rebaixamento e ficar no final do ano convivendo com aquele filme, né, de luta contra Z4. Bom, vamos aguardar, meus amigos. Mas, galera, ficou alguma dúvida? Se precisar, estou à disposição nos comentários aí. Comente, participe, né, que sempre que eu posso eu tento interagir com vocês respondendo um a um. Mas eu tô indo, em breve eu volto com mais informações na nossa programação. Valeu? Então, aquele abraço.